todas as empresas que estão com problemas financeiros grandes, e elas são grandes, que a gente pega a grande deficiência do CEO, por vários motivos. Primeiro, o cara é muito bom de venda, mas ele não entende nada de finanças, não entende nada de operações, não entende nada de cadeia de supply chain, não entende nada disso. Você me desculpa, mas assim, cara, ele não vai conseguir conduzir. Até para seleção. Como é que, se o cara não entende nada de finanças, de indicadores contábeis, econômicos, financeiros, como é que ele entrevista um bom CFO? Ele não sabe entrevistar. Para quem perguntar, não sabe. avaliar. Moça, para quem não sabe perguntar, qualquer resposta serve. É uma imbecilidade total. Aí eu vejo, esse meu diretor é muito bom. Você vai lá perguntar, o cara é uma anta. Mas é porque o outro cara não sabe perguntar. Aí qualquer respostinha enfeitada, bonita, decorada, é legal. E eu acho que de uns anos pra cá a gente romantizou muito soft skill. Sem dúvida. Romantizou. Nada supera o conhecimento na minha posição. Eu acho que assim... Na minha opinião, né, pessoal? Não, sem dúvida. E assim, por exemplo, uma coisa que essa minha trajetória de CFO para CEO, tanto na Singu quanto no G4, me ajudam é esse detalhismo técnico. Então, por exemplo, o time lá, os meus liderados diretos, né, diretor, eles falam que eu tenho o dedo podre. Às vezes tá numa reunião, abre uma planilha com 100 colunas, 200 linhas. Aí eu começo batalha naval, assim, sabe? Gente, a célula D26, tá estranho esse número. Aí vai lá olhando, erro de fórmula. Entendi. Olhando uma planilha. Mas por quê? Porque eu sou educated no assunto de uma forma tão profunda que eu consigo ver uma distorção. Você fez isso durante muito tempo, moça. Exato. Então, por isso que, assim, essa skill, essa habilidade que, no meu caso, especialmente veio porque eu tive uma trajetória de finanças, não quer dizer que é a única trajetória também possível, mas isso é um skill que eu desenvolvi ao longo do tempo que me ajuda hoje na minha cadeira de CEO. 100%. Porque eu consigo E vai te ajudar quando você for uma conselheira, tudo isso. Sem sombra de dúvida. Você tem uma noção? Eu sou um cara que, fazer análise de indicador econômico, financeiro e contábil. Eu fiz contabilidade a partir dos 15 anos. Com 15 anos, os meninos jogam videogame e eu tava fazendo 4 anos de contabilidade. Que legal. Entendeu? Então, isso não sai do cérebro. E depois eu exercitei a vida inteira. Antes de virar CEO, eu passei por venda, marketing, produto, operações, finanças, transporte. Passei por todas as áreas de uma indústria antes de virar presidente. E, virei presidente com 30 e poucos anos de idade, mas já tinha passado por tudo. Você não esquece. Não. E a partir do momento eu falo, eu nunca cito exemplo de ninguém. É um músculo, né? É o músculo que você exercitou ao longo de... Ele é sempre acessado. E esse negócio aí, de você olhar e falar assim, por exemplo, eu vejo um DRE, a variação do CMV na linha do tempo, e aí eu conjugando essa variação do CMV da linha do tempo, e eu dou uma olhada na venda, no nível de desconto de PDD, eu sei se o CMV foi alterado por causa da perda, na hora se foi alterado por tal, ou se foi alterado por causa da compra. Cara, mas isso precisa tempo. Isso, aí as pessoas falam, nossa, você teve como é que fala? Um feeling, né? Não é feeling, justamente, é repertório. Então, eu acho que esse é um ponto que... Você não faz isso sem hard skill. Não faz, de jeito nenhum. É um músculo que você exerce durante muito tempo. Faz. Eu não tenho como ensinar, se você não tivesse sido controller, se você não tivesse lá operado a planilhazinha, tu não ia desconfiar disso nunca. Claro. Isso, porque você começa a ficar educated no assunto. Então, você consegue ver nuances que você não sabe nem ensinar. Por isso que tem coisa que não é o livro que ensina. Porque se eu sentar hoje pra explicar, com a maior das boas vontades pra quem quer que seja, eu não consigo dizer como que eu… intuitivamente, mas né, não tão intuitivamente assim, eu digo que está. E outro ponto que eu acho super interessante também, que sempre me perguntam, é que é o negócio de saber fazer as perguntas. Porque não quer dizer que nós sabemos todos os assuntos o tempo inteiro, a qualquer momento. Mas o que eu sei, e aí eu consigo aprofundar. E o que eu não sei, eu sei fazer as 3, 4 perguntas que vão me dar o direcional para eu tomar a decisão. Então, até o Jeff Bezos tem uma fala importante, uma das cartas que ele sempre fazia, que ele falava assim, se você teve mais de 70%, se você teve 90%, 100% das informações para tomar uma decisão, você demorou demais. Então, você não deveria esperar ter mais de 70% de todas as informações para tomar uma decisão, porque isso quer dizer que você vai demorar demais. Só que nessas 70% de informações que você tem,
são as poucas perguntas das poucas pessoas que você consulta nesse momento. E o que elas te dão de input, que não vai ser 100% de tudo que você precisa saber, porque as grandes decisões, os grandes momentos e movimentos de uma empresa, normalmente eles acontecem com pouco tempo. Você não pode se dar o luxo de ter uma semana para pensar, um mês. É curto espaço de tempo, alta pressão, pouca visibilidade. É uma guerra, né? Você vai invadir um território. Churchill não tinha muita… Aí eu vou te dizer, como é que faz isso sem experiência? Exato. Então, você vai criando essa… Você tem que ter um corpo de combatentes ali, os seus coronéis, que sejam poucos, mas confiáveis. Você sabe, se eu tenho uma decisão grande para tomar em vendas, eu vou consultar esse e essa pessoa. 3 perguntas, acabou. Eu já consigo, dessas pessoas que eles são confiáveis tecnicamente falando. Se é uma decisão de marketing, quem são as 2 pessoas que… E se eu tenho um pequeno espaço de tempo para decidir, eu vou consultar. Então, saber fazer perguntas é muito importante e saber a quem. Ok. Até porque, aquilo que eu te falei, se você não tem domínio do conteúdo, qualquer resposta que te derem vai ser boa. E a pergunta para a pessoa errada é pior ainda. A pergunta para a pessoa certa, se você não sabe fazer, a resposta é ruim. E a pergunta para a pessoa errada, é um perigo. Aí é um perigo, entendeu? Você toma decisões terríveis. Eu costumo falar o seguinte, às vezes, que acontece. Muito, muito, muito. Eu sou conselheiro desde 2008. Primeiro foi liderança, capitalização, empresa financeira. E eu falo, eu não boto numa mesa de conselho se o cara não foi CEO de empresa. E se ele não passou por todas as áreas. Por quê? Sou presidente de conselho hoje de alguns grupos. E eu só pego 4 conselhos por ano, que é para eu fazer MBA. E sempre diferente. Por exemplo, hoje eu estou na rede de supermercado Coque. Se eu sair de lá daqui 2, 3 anos e um outro supermercado quiser, o Coque hoje é o 8º do Brasil de tamanho. Né? Se eu for para um Mufato, que é o 6º, ele me chamar, eu não vou mais. Por quê? Porque eu já passei por ele. O próximo vai ser mineração. Aí eu já passei por um setor que é o setor do luto. Cemitério, funerária e tal. Já passei por banco, já passei por todos. E é uma forma que eu tenho de levar governança, modelo, gestão, processo, ESG e sair entendendo o setor. Entendendo de varejo. Eu já fui da indústria farmacêutica e já fui do varejo farmacêutico. Do 4º maior do Brasil também, sempre empresa grande. Sempre, sempre, sempre. Entendeu? Porque eu acho que me traz mais sofisticação. E a diferença que tem. O cara que faz gestão de uma empresa de 500 milhões para uma empresa de 5 bi é a sofisticação do CEO. O CEO da empresa de 100 milhões, 200 milhões é menos sofisticado que o CEO da empresa de 10 bi. E pelo menos deveria, né? Deveria. A gente hoje em dia tem de… Tudo dá certo? Deveria, né? Ser o cara… E essa sofisticação depende disso tudo que você está falando, moça. Sofisticação é isso. Esse negócio que você falou. Olhar o número e falar, rapaz, tem coisa aí, vamos abrir isso direito. Isso é sofisticação. Isso é sofisticação de conhecimento. Senão, tu bate o olho na… A maioria dos caras jovens, ele monta uma planilha, ele erra a fórmula, ele bate o olho e não sabe que ele errou a fórmula. Exato, porque ele não conhece o negócio, né? As vísceras do negócio. Então, e aí ele terceiriza, isso é um perigo também. Porque você terceiriza, é o cara do financeiro é que sabe. Então, se ele trouxe essa planilha, é claro que tá certo. Gente, não é claro, né? Exato. Então, assim, mas ele parte desse princípio. Então, é um perigo. Fala assim, se foi o diretor de vendas que fez essa análise aqui pra mim sobre o nosso… O diretor de venda que fez a previsão de venda Com futura. certeza tá certo. Não é com certeza. Se você não for educated, não sei como usar melhor essa palavra, mas se você não tiver, você for orientado no negócio, conhecimento do negócio profundo o suficiente para questionar, inclusive, aquela pessoa que você colocou na cadeira, é um perigo, porque te leva a tomar decisões erradas. E eu vou te falar isso.